Então, boa noite, pessoal, tudo certo? Espero que vocês estejam gostando. Eu estou desde o começo aqui do simpósio também acompanhando a fala das meninas, e é um prazer poder fazer parte do simpósio e contar um pouquinho, né, sobre a prática da fisioterapia dentro da mielomeningocele. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre as questões conceituais, só para a gente retomar algumas coisas, mas o objetivo é realmente a gente poder falar um pouquinho sobre o que que a fisioterapia tem para fazer por essas crianças e relacionando um pouco com o que a gente realmente encontra na prática. Então, inicialmente eu vou me apresentar para vocês. Então, como o Beto já falou, eu sou a Bibiana, eu sou fisioterapeuta, estou formada desde 2008, desde então eu venho trabalhando com neuroreabilitação infantil. Fiz toda a parte de pós-graduação e mestrado relacionado à reabilitação neurológica. É, e eu atualmente estou fazendo a pós-graduação também aqui pelo Instituto Beta em neuromodulação não invasiva. É, Deixei meu arroba também para quem quiser me seguir, me acompanhar. E agora vamos falar sobre o assunto da noite. Eu trouxe de uma forma bem resumida, então, só para a gente relembrar o que que é a mielomeningocele. E quando a gente está falando dessa mielo, a gente está falando, então, de um defeito do fechamento do tubo neural que acontece bem precocemente, ainda no período gestacional. Então, ele é um defeito congênito muito precoce, que acontece lá nesse primeiro mês de gestação e que está muito associado à deficiência nutricional do ácido fólico. O que a gente precisa entender é que essa deficiência nutricional do ácido fólico, ela não só pode vir por consequência nutricional, mas também por alterações genéticas que a mãe possa ter. A gente ainda não tem nenhum gene descrito, tá, específico, mas podem ter mutações que alteram o metabolismo do ácido fólico e que acabam levando, então, a essa deficiência e acarretam, então, no defeito durante a gestação. E aqui, pessoal, tem uma imagem do tubo neural e o que que é importante a gente lembrar? Esse tubo neural, ele inicia como uma placa. E essa placa, ela começa a fechar. Então, ela é uma placa e ela vem fechando. Quando ela encosta, quando ela vira esse fecho, quando ela vira esse tubo, quando ele fecha do meio para cima e para baixo junto. E se durante esse momento em que tem que passar o fecho do meio para as extremidades ocorrer um defeito, ocorrer uma falha, a gente vai ter um defeito. Esse defeito, ele pode ser uma anencefalia, então, naqueles casos onde o bebê nasce com problemas relacionados à formação cerebral, formação de crânio, formação de tecido cerebral, ou podem ser relacionados às mielos ou às mielos meningoceles, que são quando a gente tem, então, comprometimento de raiz nervosa, comprometimento de líquor cefalorraquidiano nas estruturas, então, abaixo ali, comprometendo principalmente região torácica e lombar dos pacientes. Eu não sei se todos vocês sabem, mas atualmente é uma política pública de saúde o suplemento de ácido fólico em muitos alimentos, em muitos farináceos. Quando a gente vai no supermercado, né, e compra lá alimento enriquecido por ácido fólico, isso é uma política pública de saúde, isso virou lei no nosso país e é uma política pública de muitos países. E só para vocês terem noção, eu trouxe um dado aqui de que em países que realmente há suplementação na alimentação e há uma nutrição adequada das mulheres, a incidência de mielomeningocele é de 34 a 37 a cada 100 mil nascidos vivos. Mas quando a gente vai para países que não têm esse tipo de política pública e as mães sofrem com condições relacionadas à sua nutrição, esse número chega a 300 nascidos vivos a cada 100 mil. Então, é muita criança com mielomeningocele. É importante a gente entender também que a mielo, esse defeito, ele acaba tendo uma consequência também relacionada ao nosso sistema ventricular. Então, o que que acontece? Muitas vezes a mielomeningocele, ela está associada ao que a gente chama má formação de Arnold-Chiari. O que que é essa má formação, então? O defeito, ele acaba fazendo
com que o líquor cefalorraquidiano, ainda no período gestacional, ele extravase, né? Ele entra em contato com outras estruturas que não deveriam estar entrando em contato, e toda essa região de ventrículos e toda essa região de verme cerebelar, ela começa a ficar com uma alteração importante. E essa alteração faz o quê? Faz toda essa região começar a entrar pelo forame occipital e acontece, então, essa má formação de Arnold Chiari. Quando essas estruturas elas entram pelo forame occipital, elas bloqueiam o caminho do líquor. Se está bloqueando o caminho do líquor, que deveria estar cruzando aqui nos ventrículos e descendo ao longo de toda a medula, a cabeça dessa criança começa a aumentar. E os casos de hidrocefalia, então, podem acontecer. Então, isso são condições associadas. Eu trouxe aqui para a gente conseguir visualizar melhor os tipos de defeitos do fechamento do tubo neural. Então, aqui, quando a gente tem uma coluna normal, a medula completamente dentro do canal vertebral, e aqui, quando a gente começa a ter diferentes tipos de defeito. Então, eu posso ter um defeito parcial, é um defeito onde eu não tenho rompimento de pele, a medula continua dentro do canal medular, todas as raízes continuam ali, e a pessoa pode ter uma tumefação de pelos na região, mas ela pode não ter nenhum sintoma durante toda a vida. A gente pode ter a meningocele, então a gente tem uma bolsa, a gente tem uma má formação desse processo espinhoso. Esta bolsa, ela nasce para fora, essa criança nasce com essa bolsa para fora, só que ela é uma bolsa que só contém líquor. A medula e as raízes nervosas, elas continuam dentro do canal vertebral. Mas os casos mais graves, que é o que a gente chama de mielomeningocele, justamente é o caso onde a gente tem a falta do processo espinhoso, e a gente tem a extrusão de medula, raiz nervosa, líquor, e o comprometimento dessa criança vai ser muito maior. Então, essa é a anatomia do defeito. Quanto mais raízes comprometidas, maior a gente vai ter o comprometimento. E mais coisas podem estar envolvidas. Eu costumo dizer que a criança com mielomeningocele, ela é uma criança que vem junto com uma caixinha de surpresas. Então, a gente tem muitas alterações neurológicas. Eu já falei de Chiari, hidrocefalia, mas elas também podem ter outras questões, como, por exemplo, medula presa e bexiga neurogênica. E elas têm muitas condições ortopédicas relacionadas. E a maior parte dessas condições ortopédicas acontece por quê? A gente tem que pensar que a mielo, ela é uma lesão medular congênita. Se eu tenho uma lesão medular congênita, o que que acontece? Eu não tenho fio de medula chegando ao meu músculo para mandar contração muscular. Se eu não tenho essa contração muscular desde o período gestacional, desde o momento da barriga da mãe, essa criança ela pode se posicionar de uma maneira errada dentro do útero da mãe e ficar naquela posição. Se mexer pouco, se mexer menos e acabar já nascendo com algumas deformidades, muito por conta das alterações musculares, dos desequilíbrios musculares relacionados a esse defeito medular congênito. O CDC americano, pessoal, ele conseguiu organizar um dado muito importante sobre quantas pessoas existem nos Estados Unidos com o defeito do fechamento e quais são as principais condições que essas pessoas enfrentam ao longo de toda a vida. E a gente tem, inclusive em 2020, publicado pelo grupo do CDC e por outros estudiosos, o quanto os defeitos relacionados, os problemas vesicais, os problemas intestinais, eles acabam impactando na vida das pessoas, e se fala muito sobre o quanto esses problemas, eles relacionam na participação e na vida social dos indivíduos, independente da idade. E também os problemas relacionados à pele, então problemas de úlceras de pressão, não tão significativo quanto as incontinências, e os problemas de mobilidade também bem descritos por essa academia. Mas quem é a criança que acaba chegando para nós no atendimento? Então, assim,
A criança que chega para nós no atendimento, ela é uma criança que chega com deformidades. Então, ela pode ter deformidades relacionadas à sua cintura escapular, a todo o seu tronco. Ela pode ter deformidades, ou o que a gente costuma chamar uma hipotrofia de membro inferior. Por que que os membros inferiores são tão hipotrofiados? Porque não tem musculatura para fazer contração. Uma outra coisa muito comum que acontece é o quê? Uma discrepância de membro inferior. Por que que acontece essa discrepância? Porque é comum eles nascerem ou eles desenvolverem ao longo da vida uma luxação de quadril. E essa luxação vai começando a atrapalhar o comprimento de uma perna comparada à outra. Isso aqui prejudica para o paciente ficar em pé, para o paciente fazer treino de marcha. Então, isso daqui vai começando a acontecer uma escoliose também quando eles já não chegam pequenininhos com uma importante escoliose formada e com contraturas já estabelecidas. Essa pequenininha que já tinha uma contratura de joelho estabelecida desde que chegou para o atendimento, os deformidade nos pés, esse pequenininho aqui também, ó, contratura de pés. E uma coisa que esse pequenininho tem é que quando a criança tem aquela malformação que eu contei para vocês ali no início de malformação de ar bronquial, que a cabeça começa a ficar grande por causa do acúmulo de líquor, eles têm que colocar uma válvula. A gente chama de derivação ventrículo-peritoneal. Então, é uma válvulazinha, uma mangueira que sai da cabeça e vem para o abdômen da criança. Se essa válvula dá problema, e é uma das complicações que a gente acaba vendo comumente, essa válvula ela começa a dar alterações em membros superiores. E essa alteração de membros superiores é caracterizada pelo quê? Por surgimento de espasticidade em membro superior. Mielo é uma lesão medular congênita que afeta principalmente membro inferior. Não é para afetar membro superior. Quando a criança chega assim, com sinal de espasticidade, polegar incluso, a gente já tem que suspeitar que essa criança tem um problema de válvula e a gente já precisa orientar a família sobre isso. As crianças possuem também alterações como flexo, né, da lombar, flexo de quadril, cifoses congênitas, isso tudo, essas todas características chegam para nós, crianças com pé torto congênito, esse pé que não vai para a órtese, que precisa ir para a órtese, que se não for, a gente não vai conseguir colocar essa criança em pé e para deambular, então tudo isso são questões que a gente se depara. Aqui a fraqueza muito marcada, então, em todo esse membro inferior. Então, uma criança que tenta ficar em pé, consegue ficar em pé, mas a custas de quê, né? Então, um pé que está completamente valgus, joelhos valgus, um flexo de quadril, e o quanto isso vai impactar na saúde da criança ao longo do tempo. E quando a gente fala em físio, na atuação do fisioterapeuta, a gente tem que pensar na atuação do físio na relação com o pai e na relação com essa criança. E os pais chegam com muitas dúvidas diante de um diagnóstico de mielomeningocélia. Principal dúvida disparada é se o meu filho vai caminhar. Por que que o meu filho que recebeu um diagnóstico de mielomeningocele lombar baixo é diferente do outro filho de uma outra amiga, de uma outra pessoa que vem aqui, que também é um lombar baixo? Por que existem essas diferenças? Então, assim, a gente tem como responder essas coisas, aonde, como a gente busca essas respostas. Então, a gente precisa essencialmente saber avaliar força, saber avaliar a função desses pacientes. Eu costumo dizer, a gente tem que saber, para além de avaliar a força grau 4 e 5, a gente precisa nessas crianças saber avaliar a força grau 3, avaliar a força grau 2. Por quê? Porque muitas vezes é o que essas musculaturas vão ter. A gente precisa ter muito cuidado e muita orientação quanto à chegada de deformidades, porque isso é uma das coisas que mais influencia no índice de deambulação, e orientações relacionadas ao uso adequado de órteses. Não vou me prender aqui em níveis funcionais, mas eu deixei para vocês uma orientação sobre quanto mais alta for a lesão, ela pode acontecer em qualquer parte da coluna, quanto mais alta, mais músculos envolvidos, ou seja, menos força essa criança tem. Se eu tiver uma mielotorácica, eu vou ter toda a região de abdômen, quadril, joelho, pé sem nenhuma força. Em compensação, no outro extremo, se eu tiver uma lesão sacral, que é a mais baixa, a menos grave, eu tenho um comprometimento somente de musculatura intrínseca de pés.
E é importante para o fisioterapeuta saber avaliar grupo por grupo muscular e saber qual é a raiz nervosa que a gente está avaliando. Por quê? Porque é isso que vai definir aonde que foi a lesão, o que essa criança tem de preservado de musculatura após a sua lesão, ok? Então, eu vou deixar também, depois eu disponho também para vocês essa aula como material, caso alguém tenha interesse. E é importante a gente falar de musculatura, por quê, pessoal? Porque para responder a pergunta principal dos pais, que é: o meu filho vai conseguir caminhar? A gente precisa saber de função muscular. Os principais músculos, pessoal, que determinam o prognóstico de marcha, então, vão ser o ilho-psoas, o quadríceps, ele é apontado em vários estudos ao longo de muitos anos, a força de glúteo e a força de tibial anterior. Então, esses grupos musculares, eles são fundamentais para o prognóstico de marcha. Sendo que o quadríceps, pessoal, ele é o principal músculo, ele é o músculo que mais os estudiosos falam como preditor de marcha do paciente conseguir caminhar. Mas atenção, essa marcha não necessariamente é uma marcha independente, sem dispositivo de auxílio ou sem órtese, tá? Mas é a capacidade de deambular, capacidade de se transferir, capacidade de ficar em pé, com o uso de órtese e de dispositivos auxiliares, ok? Esse dado aqui, pessoal, foi publicado em 2005 no jornal Sage, mas só para vocês terem uma noção. Em 2008 a gente teve publicação, em 99 a gente teve publicação, e se vocês buscarem no PubMed, desde 68 a gente fala sobre as mesmas musculaturas. Mas o que ao longo do tempo foi se percebendo? Será que o que eu predigo, o que eu vejo, o que eu avalio inicialmente nos anos iniciais vai se manter ao longo de toda a vida? E tem esse estudo aqui, que é de 99, não é um estudo novo, mas que fala o seguinte, pessoal, que a maior parte dos pacientes que têm uma avaliação muscular adequada e correta nos primeiros 8 anos de vida, eles vão ter o que eu avaliei com 8 anos é o que vai predizer realmente a marcha e é o que vai dizer se esse paciente vai conseguir ser um deambulador ou não. Ou seja, nos primeiros anos de vida, pessoal, tanto no primeiro ano quanto nos 5 a 8 anos, 15 pacientes, pessoal, que participaram desse estudo aqui, eles conseguiram, então, manter os seus níveis funcionais. Só que é importante a gente entender o seguinte: como a mielo ela acontece em diferentes níveis da coluna, é mais fácil eu predizer a chance dessa criança caminhar se ela for uma torácica, porque eu tenho certeza que eu tenho muito menos musculatura e que provavelmente essa criança não vai ser um deambulador, ou se for realmente pacientes com função abaixo de L4 e L5, porque eu também tenho bastante musculatura funcionando e eu sei que essa criança, ao longo do tempo, vai virar um adolescente e um adulto deambulador. E os estudos, eles também apontam para quais são as principais alterações que a gente precisa ficar de olho, orientar a família e não deixar que aconteça para não perder a marcha. E são elas, pessoal: deterioração do próprio nível neurológico, surgimento de espasticidade, contraturas, ou seja, as deformidades, principalmente em joelho e quadril, e a falta de motivação. E por que a falta de motivação chega nesses pacientes? Porque falta força para caminhar. Se falta força para caminhar, eles começam a pensar: será que não é mais fácil realmente eu me locomover na cadeira de roda? Então, isso começa a ser discutido. Para a gente estar sempre afiado para discutir com a família, a gente precisa estar sempre com a avaliação de força em dia e não deixar nenhuma deformidade tomar conta dessa criança. Mas a gente precisa lembrar que as deformidades muitas vezes vão precisar de acesso e de correção cirúrgica, que só a físio não vai ser capaz de conter as deformidades. A gente vai conseguir alinhar, a gente vai conseguir ajustar, a gente vai conseguir promover alinhamento, mas em alguns casos, infelizmente, a discrepância muscular acaba levando ao avanço da deformidade, que vai necessitar aí de uma correção cirúrgica. Para responder os pais sobre as questões relacionadas a por que o meu filho é lombar baixo e não faz determinada ação e o filho do fulano é lombar baixo e faz.
O que que acontece, pessoal? Em 2009, começou a ser discutido pelo grupo do Luciano Dias, ele é um ortopedista americano, que fez uma nova classificação de mielomeningocele. O que que ele fez com essa classificação, pessoal? Olha só, ele utilizou a escala de mobilidade funcional. Então, é uma escala, pessoal, que a gente classifica o quanto a criança se mobiliza, né, consegue ter mobilidade por 5 por 50 e por 500 metros. Se a criança é cadeirante, se a criança precisa de um auxílio, se a criança é independente, e a gente vai classificando essa criança em cada uma das distâncias. E o grupo do Dias, pessoal, ele classificou, então, no grupo Mielo 1, 2, 3 e 4. Então, ele tem tentado, né, fazer com que caia por terra aquele antigo conceito de a gente chamar mielo torácico, mielo lombar alto, mielo lombar baixo e mielo sacral. Por quê, pessoal? Porque colocar todo mundo na mesma sacola de lombar alto e de lombar baixo não ajuda a predizer o prognóstico de marcha. Por quê? Todo lombar baixo vai caminhar? De verdade, não. Tudo vai depender do desenvolvimento e do quanto essa criança vai conseguir ter de força e de musculatura. Eu deixei aqui para vocês também, professora, mas eu estudei toda a vida o que que é o torácico, o que que é o lombar alto, então eu deixei aqui para vocês como um material suplementar depois, juntinho à classificação atualizada de dias e à classificação antiga de 1970, pessoal, com aqueles níveis que a gente estava acostumado a estudar. E já estou fechando aqui para não estourar meu tempo. Como responder uma pergunta importante também dos pais, que é: meu filho vai precisar de fisioterapia para a vida inteira? Até quando meu filho vai precisar de fisioterapia? O que que é importante a gente falar para esses pais? A físio, ela é exercício. Exercício traz qualidade de vida para essas crianças, para esses indivíduos. E ao longo da vida eles vão precisar de muita qualidade de vida e de muito exercício. Por quê? Então, assim, pessoal, são muitas as evidências que mostram que os exercícios, a manutenção de programas de força são essenciais para esses indivíduos. Qual é um grande calcanhar de Aquiles dos estudos de mielomeningocele, pessoal? População. Não tem população nos estudos quase de crianças com mielomeningocele. Então, assim, são estudos que têm no máximo 50 crianças, tem muitos estudos de caso, tem alguns estudos de pequenos grupos, então falta estudos comparadores, faltam estudos multicêntricos, e infelizmente isso às vezes enfraquece a qualidade da nossa evidência. Mas na nossa prática clínica, a gente sabe que aquela criança que continua fazendo as suas atividades, os seus exercícios físicos, os seus programas de força, e a literatura traz, pessoal, o quanto os programas de exercícios de força e de treinamento gradual de força melhoram a capacidade de deambular, a capacidade de se transferir, a capacidade de participar em sociedade e as questões relacionadas ao autocuidado também. Esse aqui, pessoal, é um estudo que fala sobre a questão da qualidade de vida relacionada à deambulação e relacionada à criança que vai se mobilizar através de uma cadeira de roda. Esse pacientezinho aqui é o mesmo, pessoal, e eu deixei só para vocês compararem. Olha a carinha dele andando no andador, né, com o seu tutor longo, com o seu agacafo. Imaginem o quanto de força essa criança está fazendo. Imaginem a velocidade que essa criança caminha, que é muito lentificada. O quanto ele precisa fazer todo um esforço para trocar aqueles passos. Agora, olha a carinha dele na cadeirinha de roda, faceiro, ele consegue andar rápido, ele consegue correr, consegue brincar, participar, tem muito mais qualidade de vida. Então, assim, os programas de deambulação, eles com certeza devem fazer parte da nossa intervenção, mas a gente precisa entender até onde realmente esse paciente tem força para se manter em pé e para continuar levando a deambulação para o meio externo, ok? E, pessoal, durante o crescimento, é mais difícil, às vezes, de manter essa criança na fisioterapia.
Mas existem programas de esporte, existem programas de jovens adultos com mielomeningocele, e todos esses dados, pessoal, todas essas publicações aqui de diferentes anos mostram que os indivíduos que ao longo da vida continuam se exercitando, eles diminuem a chance de ter deformidades, eles diminuem a chance de criar obesidade e eles melhoram a sua capacidade cognitiva e mantêm os seus níveis relacionados à chance de locomoção. E quanto a como que eu decido quantas vezes na semana eu preciso fazer sessão com o meu paciente com mielomeningocele? Tem algum guideline sobre isso? Infelizmente, não. Hoje, para paralisia cerebral, por exemplo, a gente tem, mas na miela a evidência ainda é muito escassa. Mas a gente tem muitos estudos que fazem normalmente treinos de 8 semanas, com 2 a 3 vezes por semana, com aumento gradual do treino de força, com resultados excelentes relacionados à velocidade, a velocidade de deambulação, a velocidade de autopropulsão na cadeira de roda, quando são como esse daqui, que é um estudo de força de membro superior. Existem muitos estudos também relacionados a treino de marcha em esteira com suspensão. Qual é o problema desses estudos? Pouca população. Mas tem um estudo aqui, um estudo ali, um estudo ali, com os mesmos níveis de criança com mielomeningocele, com idades muito parecidas e com efeitos também muito semelhantes. Então, pelo menos 2 sessões, pelo menos 1 hora cada sessão, com força gradual ao longo do tempo, para melhorar a capacidade de força e exercícios que possam alongar e proporcionar alinhamento para essas crianças. E falando em alinhamento, não dá para a gente deixar de falar de órteses. As órteses, elas vão ajudar crianças a deambular, mas elas também vão ajudar a criança a se manter num posicionamento adequado. Se ela se mantém num posicionamento adequado, a gente evita o surgimento ou o agravamento de deformidades e contraturas. Então, é muito importante a gente pensar sobre o uso dessas órteses e conscientizar a família sobre esse uso das órteses também. E existe uma questão que as órteses elas podem ser reciprocadas, que são os RGOs, ou sem reciprocação. O que é essa reciprocação? Rapidinho, pessoal. Uma órtese reciprocada é uma órtese que tem um sistema onde a órtese auxilia o paciente a fazer o seu movimento. Se auxilia o paciente a fazer o seu movimento, quer dizer que fica mais fácil para ele. Então, se o nível de mielo é mais alto, se eu tiver como usar uma órtese que for reciprocada, esse paciente vai ter uma chance maior de deambulação, ele vai achar mais fácil deambular com aquele tipo de órtese. E isso também está relatado no estudo. Olha só, aqui só para mostrar para vocês que o paciente que usa dispositivo de marcha, como por exemplo uma muleta, aqui a linha contínua, pessoal, é a linha do paciente. Ah, desculpa, aqui ficou sem a cor, pessoal. A linha contínua, pessoal, é o paciente que está caminhando com muletas. E a linha pontilhadinha é a linha do paciente, do indivíduo sem nenhuma patologia. E aqui são as obliquidades e as rotações que a gente tem. O paciente que não usa nenhum dispositivo, ele acaba fazendo muito mais compensações durante o movimento. E esse é o tipo de coisa que acaba levando à contratura, e a deformidades, que é o que a gente quer evitar. Então, a conscientização do uso dessas órteses e desses dispositivos é fundamental para a gente manter alinhamento, força e a saúde dos nossos pequenos. Pessoal, muito obrigada pela atenção.